Graça e paz, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso podcast da IBRP. E hoje estou aqui de novo com a minha parceira, Ilana. Tudo bem, Ilana? Tudo bem? Coisa boa. E hoje nós trouxemos aqui um convidado muito especial, que é Pastor Raul Braga, pastor do Ministério de Perus, Assembleia do Ministério de Perus. Hoje está dirigindo a igreja do Setor do Parque de Taipas. Pastor Raul, para quem não sabe, foi meu pastor. Maravilha. Durante alguns bons anos. Umas coisas o senhor tem que contar pra gente aqui, tá? Não, eu já Não. Eu já vou contar, né? Vou entregar tudo. Sabe por quê? O Alexandre é muito sério. Ele é muito assim, por favor, fale aqui a real. Vou entregar até os códigos. Eita! Que eu usava com Você é bom demais. Se ele entregar tudo aqui, eu... Misericórdia. Mas, não. Esse que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Isso, mulher, isso. Coisa boa. Mas, pessoal, pastor, primeiramente queria agradecer imensamente pela presença do senhor aqui, por ter aceitado o nosso convite de imediato. É um prazer muito grande estar recebendo você aqui. Pessoal, se de vez em quando eu chamar pastor Raul de Raul ou de você, não estranhe, ou de pastor, não estranhe. Porque ele, pra quem não sabe, ele é primo da minha esposa. Acabei de saber disso. Interessante. Tá na família. Tá na família há mais tempo do que eu, né? Legal. Tá na família. Sério? Tá. Ele, na verdade, ele não é... A esposa dele é prima da Letícia, entendeu? A esposa dele é a prima legítima. Isso, ele a prima legítima. Isso. Sou agregado. Agregado, senhor. Há quantos anos agregado? 24 anos. Não, nem mais agregado não. 24 anos. Não tem como ser mais Eu tô agregado. há 13. Você é um agregado. Eu sou ainda? É, porque... 25? 24 anos aí, vou fazer de agregação. Entendeu? Tá. É boda de prata. É verdade. Boda de prata na família nascente. Maravilha. Mas então é isso, pessoal. Então de vez em quando eu vou chamar de você, vou chamar de si. Fica à vontade, meu amigo. Enfim. Tá tudo em paz. Mas desde já agradeço imensamente por ter aceitado aí nosso convite. Sinta-se à vontade. Vamos bater um papo muito legal aqui. Tranquilo. Vamos contar um pouco das suas experiências com Deus, né? Algumas experiências que passamos juntos também, Sim, né? sim. Temos bastante. E acho que é isso. Então, sua primeira palavra, fique à vontade. Quero graça e paz a todos os amados irmãos. Dizer que eu me sinto muito honrado, alegre de receber o convite de vocês, participar dessa grande entrevista aqui. Para mim é um prazer imenso, né, participar aqui e trocar algumas figurinhas, algumas experiências da caminhada com Deus. Como o Alexandre disse, a gente está agregado há 24 anos. Da família Nascimento, eu fui o precursor, eu que abri. Foi o primeiro que casei, a Débora é a neta mais velha, né? Eu casei com 19 anos de idade, me converti aos 18, me casei, tudo na minha vida foi muito rápido. Aceitei Jesus com 18 anos, no auge da minha vida, da minha mocidade. Jesus teve um encontro comigo numa madrugada, eu voltando de um baile, voltando de uma quermesse, e eu lembro como se fosse hoje, eu fiz uma oração descendo essa Elísio Teixeira Leite aqui, e passei em frente de uma igreja Deus e Amor que tinha ali. Eu falei, se o Deus desses crentes existe, eu quero que ele mude a minha vida. Fiz essa oração com a camisa nas costas, de bermuda, e para vocês verem o poder da oração que Deus ouve. E aí, quando foi a semana seguinte, a Débora me ligou e me convidou para ir à igreja. Eu nunca tinha pisado os pés numa igreja evangélica e aceitei o convite. Para mim foi muito difícil, porque eu não sabia nem como chegar, nem como ir, porque era bagunceiro, só queria saber de pagode, de festa, de gandaia, de noitada. Eu tinha um amigo, tenho um amigo, hoje ele está mais distante, mudou para o estado do Ceará. Liguei na casa dele, que era amigo meu de balada, de rolê, e eu tinha um amigo, o irmão dele, que era crente, era cristão lá das nossas igrejas. E eu liguei aquele dia, um sábado à tarde, liguei na casa do Moisés, falei, Cessé, queria falar com Samuel. Ela pôs a mão na cabeça e falou, Raul, o que você quer com meu filho? Você vai desviar o meu filho? Seu amigo é o Moisés, não é o Samuel. Eu falei, precisava falar com ele. Aí eu
fiz e falei, Samuel, poxa, eu lembro da Rapunzel, porque a Débora a gente já namorava desde a época de adolescente. Sim. Eu conheci a Débora, foi o primeiro namorado dela, ela tinha 10 para 11 anos, eu tinha 14. Eita. Então aquele namoro de escola, de infância, aí a gente ficou um período separado. Aí a vida, como a vida é uma roda gigante, ela está sempre girando, e numa dessas voltas da vida a gente se encontrou, e ela me ligou nesse sábado para me fazer esse convite. Ela falou que tinha um trabalho muito sério na igreja dela, que era trabalho de jovens, e ela estava na incumbência de levar um jovem. E o Espírito Santo, Deus tocou no coração dela, já fazia 3 anos que a gente não se via. Deus tocou no coração dela para ela me ligar, fazer o convite para mim. Como eu sou um cara de palavra, eu gosto de dar a palavra e cumprir, eu falei, vou. Depois eu me vi em calças curtas, falei, como que eu vou? Nunca pisei os pés numa igreja. Aí liguei para o Samuel, para a casa do Moisés, o Samuel me atendeu, eu falei, Samuel, preciso que você me ajude, cara. Você lembra da Débora Rapunzel e tal, que era minha namorada na época da escola, do Jacob? Eu lembro e tal. Eu falei, então, ela me fez um convite para mim na igreja dela, só que eu nunca pisei os pés numa igreja. Se você for comigo, eu vou. Se você falar que não vai, eu não vou. Ele falou, não, eu vou. Onde que é a igreja? Eu contei, falei, na Rua Glória dos Dourados, lá atrás do hospital. Ele falou, é minha sede. Na época, a gente era setor aqui, e ele congregava na igreja nossa do Rincão. Certo. Falou, é minha sede. Aí foi, passou, me pegou e eu fui. E ali, naquele primeiro dia que eu coloquei os pés numa igreja, Jesus me aceitou, não foi eu que aceitei ele. Todo quebrado, todo cheio de vícios. E Jesus fez uma obra linda em questão de meses e dias, já não tinha mais sensação nenhuma de sair, de ir para balada, de curtir noitada. Fez uma obra muito rápida na minha vida. Então foi tudo rápido na minha vida. Você foi o primeiro da família, da sua família? Da minha família, primeiro da minha família, até hoje. Graças a Deus, através de mim hoje já tenho 2 irmãs, 3 irmãs, uma que mora no Rio, uma que mora em Araçatuba, uma que, a Meire, que mora aqui nos Cunhas, também já está congregando lá no Brás, e tem um outro irmão que mora em Carapicuíba, que também está servindo ao Senhor. Então hoje já estou vendo, como diz Josué, eu e minha casa, a parte da minha casa já está servindo ao Senhor. Já está dando frutos, né? É isso aí. Rapaz, muito rápido mesmo. Muito rápido, muito rápido. Aí isso com 18, aí aos 19 casou. Aí aos 18 fui para a igreja, já em seguida fiz que nem Paulo, comecei uma vida de oração, caí de cabeça na igreja, dediquei a minha juventude da igreja, logo em seguida, meu primeiro cargo, ainda nem sendo membro, eu fui cuidar de som, me convidaram para mexer com o som da igreja, com técnica de som, sonoplastia. E aí, automaticamente, Jesus me batizou com o Espírito Santo, aí me desci as águas em 99, naquela época, a Assembleia de Deus ela tinha um costume, e o meu primeiro pastor, você conheceu um homem muito rígido, daqueles homens mais antigos, né, o meu amigo pastor Vantuil Ribeiro de Souza, né, que está dirigindo a regional da Vila Souza. Hoje ele já está mais maleável, mas na minha época, que eu me converti, é muito sério. Então eles deixavam aí os novos convertidos na prova aí 6 meses, 1 ano, para ver se o cara se converteu mesmo, para depois mandar no batismo. No meu caso ele deixou 1 ano. Eu me converti 8 de agosto de 98, aí fui só descer as águas só em 99. Certo. Dezembro de 99. Mas já era batizado, já tinha cargo, já estava na igreja, só não tinha descido as águas batismal. Batizei em 99, aí nesse meio termo voltei a namorar com a Débora de novo, a Débora estava noiva, já tinha compromisso com outro rapaz da igreja, não deu certo e tal, aí girou de novo, a gente voltamos a namorar, e aí em 2000 a gente casou. Era pra ser, né? Era pra ser. Era pra ser. Quando tem que ser... Minha mãe falava assim, minha mãe, ela morreu crente, mas não era crente. Minha mãe aceitou Jesus no leito de morte, que eu fiz um apelo para ela. Minha mãe teve um ataque fulminante de manhã, ficou viva de dia, à noite eu fui visitar ela, por volta das 7 horas, na madrugada ela teve mais 3 ataques
fulminante do miocárdio, e aí nenhum do último ela partiu. Mas antes dela partir, ela confessou a Cristo, aceitou o Senhor, mas ela tinha um... Eu lembrei da minha mãe aqui para falar o que ela falava assim: o que é do homem, o bicho não come. Fica tranquilo, o que vai ser seu vai ser. Se tem que ser seu, ninguém vai... E foi isso. A Débora mesmo é uma promessa de Deus. Eu sempre falo, para cada tampa tem uma panela, e essa é a tampa que Deus colocou na minha vida. Eita, né? Isso foi uma... A metade de faltar. Coisa boa, coisa boa. Agora, isso lá nos anos 2000. Nos anos 2000, eu tinha, sei lá, não vou nem falar quantos anos eu tinha, mas eu era uma criança ainda. Vamos andar aqui um pouquinho, porque assim, você começou a pastorear, já foi na igreja do Jardim dos Cunhas, foi isso? A primeira igreja que eu pastoreei mesmo foi o Cunha, mas como tudo na minha vida foi muito rápido, eu casei em 2000, em dezembro de 2000, 9 de dezembro de 2000, quando foi janeiro, eu já fui separado a cargo de cooperador. Certo. E a gente... Eu tentei, na igreja eu tentei fazer música, tentei tocar alguma coisa, participar da orquestra, todo mundo me expulsou porque não era me chamar. Eu estava procurando um lugar para mim na igreja, porque tem muitas funções. Sim. Fui diretor de mocidade, tudo que você imaginar na igreja eu fiz, desde secretaria, tesouraria, conselho fiscal, fazer parte de comissão para tratar alguns assuntos. A gente sabe todas as áreas da igreja. Só que no princípio da minha fé eu tinha dúvida para me achar qual que era o meu lugar. Eu achava bonito ser músico, mas não tinha dom. Queria cantar, mas, meu Deus do céu, uma negação cantar. Faz uma capelinha. Não, para vai cancelar e ela vai cancelar. Então, um dia eu falei pro meu pastor, pastor, eu quero ser um obreiro. Eu falei, eu já me achei, eu quero ser um obreiro, eu acho bonito pregar, eu quero fazer teologia, quero conhecer, vou estudar, porque eu quero ser um obreiro. Aí ele falou, então tá bom, tá fácil. Deixa eu pegar. Começa a andar com o pastor Zé Mídio e o saudoso pastor Antônio Soares. Eu, jovem, de 20 anos, comecei a andar com um ancião de 80 anos. Pronto. Você começa a andar com eles. Então, quando eles, por exemplo, chegar onde eu pastorei, começar a andar com esses homens, eles faziam muito culto no lar, faziam muito visita. Então eu era a sombra deles. O Antônio Soares colocava o violãozinho nas costas, falava, hoje nós temos visita da casa da irmã fulana de tal. Aí a gente ia, casa da irmã Deva, da irmã Zefinha, sua avó, sim, da irmã Lurdinha. E aí a gente, junto com esses homens, já o Zé Mídio está de cabelo branco, já é avô, e o saudoso Antônio Soares, Deus já recolheu. E a gente aprendeu muito com esses homens. E aí quando eu fui pastorear, a gente já começou a auxiliar algumas igrejas, mas auxiliar sim, sem nada oficial. Só mandava a gente lá, falava, o senhor vai lá hoje dirigir o culto. Certo. Só foi ser pastor oficial mesmo no ano seguinte, quando eu fui levado ao cargo de diácono. Que aí já tinha trocado o nosso pastor, veio o pastor João Barbosa, que hoje está em Franco da Rocha, pastor regional de Franco da Rocha. Estive até conversando com ele agora, é o presidente da comissão do Crivo, nosso ministério. E aí ele me chamou, ele tem um carinho muito grande por mim, ele me chama de Raulzinho. Raulzinho, eu preciso falar com você, preciso falar com o senhor, preciso falar com o senhor dessa em Perusa. Aí eu fui em Perusa, ele falou, eu tenho uma missão para o senhor. Nós vamos inaugurar a igreja do Jardim dos Cunhas, o senhor vai ser co-pastor lá do pastor Antônio Soares. Eu falei, meu Deus, eu na cabeça, falei, como isso? Tinha acabado de casar, meu filho tinha acabado de nascer, e a gente aceitou o desafio. Aceitamos o desafio, foi difícil no começo, né? Uma experiência, não tinha experiência nenhuma diferente, é você estar fazendo sombra, né? E uma coisa é você estar na sombra. Quando eu andava com eles, eu estava na sombra deles. E depois você dá a responsabilidade. E quando a gente chegou lá nos Cunhas, os meninos eram tudo pequenos. Começou na casa da irmã Lourdinha, na casa da mãe do Alexandre.
lá da garagem, a gente saiu dali e a gente teve uma ideia de alugar um salão. Alugamos um salão. Aquele povo que frequentava o nosso culto lá de quarta-feira, quando foi para o salão, eles não foram mais. E a gente ficou 1 ano lá na prova. Aí eu orava e falava, Deus, eu sei que o Senhor não está provando esse ancião. O Senhor não quer provar esse homem não precisa ser mais provado. Eu quero provar a minha fé, até a minha perseverança, até quando eu vou aguentar. Mas teve dias de vontade de pegar minha malinha e voltar para a sede, porque lá é a minha igreja. Eu nasci lá era a minha casa. Então eu falava assim, vou voltar. A Débora foi regente da mocidade muitos anos, eu fui diretor de mocidade, a Débora tocava na orquestra. Uma igreja de 400 membros, você vai para uma igreja que só tem você, uma senhora e 8 crianças. E depois veio a irmã Isabel, que era outra senhora. Então lá a gente pregava, a gente dirigia, dava para as crianças dirigir, as crianças pregavam, e para mim foi uma experiência muito grande. E de lá... Agora, o que você atribui a ter aceito esse desafio? Porque assim, se a gente for parar para analisar, um jovem que acabou de se casar, recém-casado, sai de uma mega igreja, vamos dizer assim, né? Com toda uma estrutura, com muitas pessoas, e aceita o desafio de desbravar um campo, né? Um lugar onde, como você falou, era um ancião, uma senhora e 8 crianças. E eu me lembro também como se fosse hoje esse início. A que você atribui ter aceito esse desafio? A chamada que ardia dentro do meu coração. Quando eu conversei com o meu pastor e falei sobre a questão de ser pastor, eu já tinha me achado no ministério, já tinha me achado dentro da igreja. O problema hoje de muitas pessoas dentro da igreja é que elas não se acham. Elas ficam no meio da multidão e não sabem qual é a vocação dela. Às vezes a pessoa tem a vocação para cantar, ela não tem a vocação para pregar. Às vezes a pessoa quer ser pastor, mas ela não tem chamada de pastorear. Então, ela chama. Quando eu aceitei, e o meu desafio maior, vou contar um segredo para vocês, foi dentro da minha casa. Certo. Porque não foi nem tanto ir, foi convencer a Débora a ir. Porque a Débora era filha de pastor, nasceu na igreja. É filha de pastor, nasceu na igreja. Então, o que ela menos queria era ter casado com um pastor. Ter casado com um obreiro. E ela falava isso sempre. Você nunca vai aceitar o ministério. Você nunca vai dirigir igreja. Porque eu já sei o que é isso, dirigir igreja. A gente sofre, depois a gente é escorraçado, a gente fica na igreja, meu pai dava vida, e daqui a pouco vinha o ministério, tirava, e aquela coisa, a gente fica para lá e para cá. Você não vai. Aí quando eu fui separar da carro de cooperador, eu lembro como se fosse hoje, na minha época que a gente foi separado. Hoje não, hoje o pastor faz toda uma preparação, a gente manda a ficha, manda lá para a comissão do crivo para aprovar, pede a documentação. Na minha época, a gente era pego no laço. Quando eu fui separado ao cargo de cooperador, eu era muito jovem, acabado de ser convertido, desci das águas. Eu estava numa reunião, na época a reunião do conselho era o dia inteiro e o culto à noite era aberto lá em Perus, a nossa matriz, nossa catedral. E aí eu estava lá numa igreja muito cheia, eu em pé assim na coluna daquele templo velho que tinha lá do templo antigo. Eu lembro como se fosse hoje o pastor João Tancredo bateu no meu ombro, Raul, o senhor está por aqui, o pastor Vantinho acabou de colocar o seu nome para ser separado ao cargo de cooperador. Eu falei, como é que é? O senhor aceita? Eu fiquei entre a cruz e a espada. Falei, aceito, fui lá, recebi a oração, para chegar em casa e contar para Débora. Gente do céu, um segredo de estado, acho que vocês nem sabem, só que a maioria aqui congregou comigo, acho que vocês não sabem porque eu nunca contei isso. Eu em casa, o bicho pegou. Eu imagino. A mulher ficou brava quando eu falei, Débora, eu fui separada ao cargo de cooperador. Você tá maluco? Penteando o cabelo, pegou a escova, jogou assim, bateu no vidro. Quem foi na minha casa? Jovem também, né? Jovem, quando eu morei ali, tinha 16 anos quando eu casei, uma menina.
Eu morei na Elísio aqui, quem foi na minha casa, viu um vidro quebrado na sala, aquele vidro ficou mais de ano, sem trocar, só para toda vez que ela lembrar, o preço da minha chamada foi aquele vidro. Ela quebrou o vidro e falou, eu falei para você que eu não ia casar com obreiro, eu cuspi para cima, caiu na minha testa. Eu falei, filha, você não casou com obreiro, você casou com o irmão, mas Deus separou o obreiro, Deus fez o obreiro, Deus chamou o obreiro. Então o desafio maior foi esse, foi convencer ela. Uhum. Aí quando eu recebi essa proposta do pastor Joel, eu pedi para ele, a missionária Sueli, conversar com ela. Eu falei, conversa com a Débora, se ela aceitar. Só que Deus estava tão no negócio que quando foram falar para ela, o coração dela já deu. Ela falou, eu vou. Largou a mocidade, era regente da mocidade, eu era diretor da mocidade. A mocidade tinha na nossa época o Reviver, tinha 80 jovens, era grande, era referência no ministério. E a gente foi para esse desafio novo. Então ela já foi com o coração quebrantado. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Eu digo que naquela época, até eu mesmo era um adolescente. Naquela época eu também não gostava. Pra mim, não, eu tinha que ir para a sede. Meu lugar era na sede. Também era uma luta lá. Minha mãe com um monte de pré-adolescente saindo da igreja onde a gente tem toda uma estrutura para entrar num salãozinho um pouco maior do que essa sala. Só nós e o pastor. Um pastor de 80 anos, que levava o violãozinho dele na nossa sede. Tocava em 2 notas. Em 2 notas, é verdade. Só dó e ré. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Faz quantos anos que o senhor exerce o pastoreio? Eu estou pastoreando, eu sou pastor do Ministério de Perus, o cargo pastor desde 2015, mas eu já pastoreio desde quando eu fui separado ao cargo de cooperador. Sim. Desde 2002. 22 anos, da idade do Leonardo. Uhum. E qual foi o seu maior desafio? Meu maior desafio foi o cunha no começo. Meu maior desafio. Depois o resto a gente tira de letra. E a melhor recompensa? A melhor recompensa da parte de Deus é o cuidado, é o carinho. Não tem preço. Hoje eu estava falando com um amigo meu, ele falando a respeito da obra de Deus, eu brincando com ele, falei, você agora é presidente, rapaz, você manda abrir e fechar lá a cidade de Caeiras. Quando eu tiver que ir lá, eu vou ligar para o senhor abrir as porteiras para mim lá. Ele falou, não, pessoal, que isso? A gente é servo. Gostoso é fazer a obra, porque Deus tem feito tudo por nós. Ele até falou, a gente faz o mínimo para o Senhor. A recompensa é essa. Saber que Deus ele tem feito muito mais para nós. O que a gente faz para Ele é mínimo. Sim. É mínimo. A gente acha que faz muito, faz nada. A obra maior Ele já fez. Uhum. Foi se entregar na cruz e morrer para nos salvar. Pastor, no meio da sua fala, no começo aí que... Fala aí. O senhor estava falando, eu falei, eu pergunto ou não pergunto? Pode perguntar. Eu sou meio curiosa, assim, sabe? Eu sou curiosa em todas as partes, certo. não somente na questão, do reino e tal. Uhum. É que como o Alexandre é meu amigo, eu gosto de saber da vida dele, brincadeira. Pode falar, pode falar. Foi o senhor que apresentou a Letícia pra ele, foi? Agora essa pergunta aí eu vou desenrolar. O Alexandre era meio copo. Gosto assim. O Alexandre era meio copo. Ai, papai. Eu conheci o Alexandre desde criança. Ele não é o mais velho, é o segundo. Não, eu sou o do meio. O do meio. Do meio, é o Douglas. É a Maristela, Douglas, a Keila, o William e depois ele. Depois ele. Ele é um dos mais velhos. Eu tinha mais contato com os mais velhos e ele veio crescendo quando ele estava na igreja, porque ele era adolescente, pré-adolescente. Ele veio, acho que uns 12 anos, né? Isso. 12 anos a gente estava pastoreando. O Alexandre, depois ele cresceu, se formou homem. O Alexandre era o galã. Ai, papai. Era o Dom Juan da igreja. Eu até brincava com ele. Trabalho? Deu. Óbvio! Olha aqui, ó, ele tem uma manchinha desse lado aí. Eu falava pra ele que o segredo é essa manchinha. Ele deixava o cabelo Você crescer. nunca viu? Nunca vi! Sério? Nunca Aí, reparou? ele tinha um segredo. É que eu tô muito careca agora, né? E ela Nossa, tava... nunca Mas reparei. Ele tem essa falha aí. Assim. Uau. O cabelo dele era... Esse era o charme. Era o charme. Eu falava que o segredo tava nessa mancha. Era uma briga, o Alexandre, muita mulher, muitas meninas, porque ele sempre foi um cara bom de papo, bonito e tal,
cara... Falei pra ele falar isso. Ah, tá. Ele me pagou. E aí, a Letícia e ele foi algo de Deus e algo Da lábia dele. e algo da irmã Bernadette, que ela também cooperou muito. Bernadette é? A sogra dele. A sogra dele, ela Aí cooperou depois muito. como Dete? Ela Cooperou muito pra isso. cooperou muito para isso, porque ela via no menino um potencial. Ainda que ele dava muito trabalho, não era ele que ia atrás das meninas, os meninos que vinham atrás dele. Ah, sim. Isso é verdade, porque eu presenciei algumas coisas. Foi um ápice da minha vida. E a gente teve Graças a Deus, que né? tratar alguns assuntos, mas hoje Aí depois de ser tratado, ele foi curado. está sarado, Graças a casado, Deus, né? homem, pai de família, um empresário, um empreendedor, um homem. Ele é o chefe Ele tá da no bagaceira caminho. aqui. Brincadeira. Chefe da bagaceira. Vamos voltar pro assunto, pode ser? Mas não faz parte do assunto, faz parte da... Não faz, pastor? Faz parte da história, faz filho. sentido, Faz faz super sentido. Como assim? Tá bom, tá bom. E aqui a gente não maquia nada, a gente fala a Fala a verdade, ele sabe verdade, disso. né? Mas ele deu trabalho, não deu? Eu, a verdade, é nua e crua, o senhor Fala a sabe, porcentagem, assim. a uns 80%. Uau, gosto disso. Ele era 20% bonzinho. Só isso. 20%. Ah, não vem Ele contar? frequentava culto, mas no meio do culto já saía um rolo por causa do Alexandre. Sabe, é bom, sabe por quê? Porque eu sou a da vez aqui quando o nosso pastor tá aqui, verdade, sabia? verdade. Eu sou a da vez. A gente teve uma live aí Ontem. Aí ele falou assim que eu não ficava na igreja não, eu fugia da igreja. Eu ia pra igreja aqui, ó, tá vendo aí, ó? Não, ele até ia, mas Chegava lá e dava fuga. dava fuga e tinha um rolo sempre no Ai, eu final. gosto tanto dessas experiências. Eu acho que teve até uma discussão uma vez de umas meninas lá com a mãe que eu tive que tratar um assunto por causa do Alexandre. Ei, Alexandre. Sabe aquela história de Salomão? Sei. Dividiu o menino no meio? Ô, louco! Só não me dividir. Isso aí já dá uma boa conversa. Ele pode aconselhar os jovens hoje que tá nessa fase, porque ainda existem jovens assim, né? Existe. Sim. Aí ele pode aconselhar, né? Vamos ver. Dividiu o menino no meio. Depois que o nosso pastor ouvir isso daqui, filho, Já era. Dividir a criança no meio, sabe? De quem que é o menino? Não dividir no meio. Mas a Letícia foi a sortuda da vez, então. Foi. Foi a escolhida. Foi a premiada. Eita, foi. tá bom. Certo. graças Deus a é Deus, fiel. estamos aí até hoje. 10 anos de casado. Glória a Deus. Fazer 11 esse ano. Que bênção. 11 anos, pense. Amém. Quem diria, hein, Raul? Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. É nessas horas que a gente tem a prova do poder de Deus. É nessa hora que eu acredito que Deus existe. Justamente, com certeza. Quando alguém- Ainda quando o senhor falou que o charme dele era essa manchinha aqui, não, tá. Era garantido. Deus é maravilhoso, Senhor. Ele era galanteador. Agora, Ele é. aproveitando essa descontração, eu queria que você contasse um pouco, pastor, sobre as experiências adquiridas no meio desse percurso todo. É lógico que eu me lembro muito desse início, né, da igreja e tudo mais, mas a sua caminhada ela já está aí há 22 anos. Né? Então, saindo de lá, você foi pastorear outras igrejas, ficou um tempo na sede e tudo mais. Eu queria que você trouxesse para a gente, se possível, né, alguma experiência ou algo assim que você vivenciou nesse tempo e que te marcou muito. Seja uma experiência pessoal, uma experiência direta com Deus, algo que marcou muito na sua trajetória até hoje. Vamos lá. Algo mais importante que marcou a minha vida ministerial e serviu como base para a minha chamada foi ver o crescimento da igreja. Do nada, Deus... Eu lembro que foi um ano, não entrava uma pessoa dentro daquele salão. E eu chorava e orava pelas cadeirinhas brancas, eu conto isso até hoje. Pelas cadeirinhas brancas, eu fazia campanha de manhã, 7 horas da manhã, o pastor chegava às 9, eu fazia sozinho, eu e a Débora, domingo, das 7 às 9 da manhã. Só eu, a Débora e as cadeirinhas brancas. Eu orava e colocava as mãos nas cadeirinhas, eu falava, Deus, vai existir jovens aqui, vai existir irmãs aqui, vai existir obreiros nessa igreja, porque eu creio, Senhor, a obra é tua, e eu fazia aquela campanha e orava em prol da igreja. Aí, um certo dia, Deus me despertou. Você lembra das cruzadas que eu fazia, dos cultos a livre? Sim. Que eu alugava uns caminhões, colocava uns caminhões na rua. Aí Deus me despertou, eu lendo um livro
o preço da sua chamada, não lembro o nome do autor agora, mas o preço da chamada era o tema do livro. E aí o Espírito Santo ele me despertou. Falou, faça alguma coisa. Como que eu vou agir se você não faz nada? Aí eu despertei. Pedi autorização ao meu pastor, falei com ele, fui até a sede, falei com o setorial na época, já era o pastor Joel. E aí eu comecei a alugar caminhão e colocar na rua. A gente montava som e fazia uns cultos livre. Eu convidava os irmãos das outras igrejas, os irmãos desciam. Um domingo por mês a gente fazia. E aí a rua enchia, parecia uma cruzada. E aí, dali para cá, Deus começou a salvar. Lembro algumas pessoas. O primeiro jovem que chegou na igreja é o nosso irmão Rafael, o senhor conhece? Sim. O Rafael chegou, ele falou que já era crente, já tinha aceitado Jesus, estava procurando uma igreja para congregar, não aceitou lá com a gente. Eu falei, fica aqui, um apoio pra gente, aí a gente está crescendo, tal, e não sei o que. Ele falou assim, vou ficar aqui com o senhor, vou ajudar, gostei muito, podia, pá. Aí, de repente, eu falava assim, ô Rafael, você vai ser diretor de mocidade aqui, cara. Pastor, aonde? Não tem jovem. Eu falei, fica tranquilo. Deus vai preparar. Aí logo em seguida desse período, o velhinho pediu para sair. Depois desse período de 1 ano que não entrava ninguém, o velhinho, eu acho que ele já falou, agora eu já treinei esse moleque. Ele foi e pediu pro pastor setorial, ele falou, pastor, deixa o menino lá agora. Deixa o menino sozinho lá, que o menino vai andar. E deixou nas minhas costas a responsabilidade, passou para mim. Então, nessa igreja eu fiquei 10 anos. Eu fui de diácono a pastor. Fiquei 10 anos. E aí o Rafael foi o primeiro jovem, montamos a mocidade e em seguida a gente viu o crescimento. A igreja explodiu. Deus começou a salvar, começou a curar, começou a restaurar. A irmã Isabel mesmo era uma senhora que não andava, tinha deficiência. Deus fez um milagre na vida dela. Curou, ela andava de muleta, Deus. Então, essas experiências foi a base da minha chamada. Eu falava, não, Deus, está comigo. Passei pelo vale e depois eu vi o crescimento. E hoje, até hoje, eu conheço pessoas que falam daquela igreja daquela época. Hoje, quando a gente vai lá, o pastor que está lá hoje, ele ainda usa a referência da igreja da nossa época lá atrás para a igreja hoje. Então essa foi uma das grandes experiências, muito boa de ver, e umas tantas outras. Tem uma vez que eu estava descendo ali o Cantagalo, vindo da sede num culto nosso, com a nossa saudosa irmã Lourdinha, mãe do nosso irmão Alexandre, 8 crianças dentro de um Gol branco que eu tinha, o carro faltou freio, né, eu só o freio de mão, falei, irmã Lourdinha, fica tranquilo, Deus está nesse carro aqui, vai dar tudo certo. Com 8 crianças dentro do carro, os meninos no tampão, eu tirava o tampão, os meninos sentavam lá atrás. Eles sentavam lá atrás no tampão, e no banco, a irmã Lourdinha comigo na frente. É assim mesmo. E aí a gente conseguiu chegar na casa, na porta da casa deles, deixei as crianças lá, a irmã Lourdinha, depois fui embora com o carro, deu tudo certo. Então eu tive várias experiências. Agora, a mais triste para mim foi quando eu saí do Cunha. Eu fiquei 10 anos. Aquela igreja, para mim, é um menino novo, não tinha experiência. Primeira igreja, como pastor, eu tinha ela como se fosse um filho. Eu vi ela crescer. Eu amamentei, eu balancei, eu vi ela chegar à estatura que chegou. E quando foi tirada de mim, porque eu sei que a gente hoje, eu já tenho essa maturidade para entender que Deus não dá pastores para a igreja, da igreja para pastor. A gente está pastoreando, só que eu não sou da igreja. Hoje a Batista já tem essa outra visão, mas o nosso ministério não. A gente somos obreiros do ministério. Eu não sou pastor da igreja, eu estou pastor. Hoje eu tenho a maturidade de entender isso. Mas lá atrás, há 15 anos atrás, eu não tinha essa maturidade. Então, quando o ministério me pediu, que quando o pastor me perguntou, quantos anos o senhor está aqui? Eu falei, estou 10 anos. Aí ele virou para mim e falou assim, mas como o senhor está aqui 10 anos? Eu falei, porque deixaram eu 10 anos aqui. Eu estou 10 anos porque me deixaram. Ele falou, fica tranquilo que eu vou arrancar o choco raiz e tudo. É assim, lá é assim, vou arrancar o choco raiz e tudo.
Então, eles não têm sentimento. Eu tinha um sentimento É verdade. pela igreja como se fosse um sentimento de filho. Quando me arrancaram, eu sofri 2 anos. Uau, Eu fiquei em depressão, uau. fiquei mal, porque eu respirava a igreja, eu vivia a igreja. Uhum. E aí, para o ministério, isso é muito, porque no nosso ministério eu não tenho igreja, eu sou obreiro do ministério. Entendi. Eu não sou obreiro da igreja, eu estou pastoreando a igreja do ministério. Porque por causa dessa divisão, rebelião, então a gente é ensinado hoje, eu tenho essa maturidade. A maior tristeza, a maior experiência ruim na minha caminhada Sim. foi essa. Mas foi um período de sabático, sabe? 2 anos de caverna, Aham. desejando a morte, que nem Elias, Sim. dizendo que só tinha eu, que eu era o melhor, que eu sabia fazer, que eu era isso, que eu era aquilo, mas depois Deus tratou. Sim. Tudo trata, tudo passa, Uhum. tudo cura. É. Deus me curou, me ensinou, me deu maturidade. Depois fui dirigir mais algumas igrejas, fui dirigir 2 igrejas, fiquei um bom período, mas sem se apegar. Hoje eu tenho essa intimidade de falar com a igreja e falar, irmãos, eu não sou pastor de vocês, eu estou pastor de vocês hoje. Amanhã o ministério dá na cabeça, eles me tiram daqui e mandam outro. Uhum. Eu sou obreiro do ministério. Então já tenho essa maturidade e mais facilidade de falar. Uhum. Antigamente eu não tinha. Uhum. Entendeu? Eu achei que eu ia morrer ali, que eu ia ficar ali pro resto da vida. Então essa foi a experiência mais dolorosa que eu tive na minha carreira. É porque 10 anos, você imagina, pô, depois de 10 anos, eu não vou sair daqui mais, né? É bastante tempo. Já fica mesmo. bem acomodado, né? É, sim. Mas sim. estar em Cristo é viver coisas novas, né? Sim. Acho que, antes de tudo, Deus sabe, né? Quando a gente se acomoda, Sabe, tá muito sabe. estacionado. Né? Ao mesmo tempo que foi o maior sofrimento, a maior tristeza foi onde Deus te mostrou coisas novas, né? Sim. Deus te curou de coisas que talvez você poderia estar Sim. e sem perceber. Deus é muito E bom. me fez crescer. Justamente. Me fez crescer. Cresci como obreiro, cresci como pastor, vivi experiências que eu vivi, que eu fiz lá atrás. Hoje eu não faria a mesma coisa. Uhum. Me fez crescer, me fez enxergar outro campo, porque na verdade a minha mente era limitada, eu só olhava ali. Uhum. Entendeu? E Deus tinha coisas mais além para mim. Entendeu? E a gente às vezes quando perde alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é questionar. É questionar, verdade. Não é? É. A gente não de adorar, a gente questiona. E eu era desses, né? Questionei, falei que não ia fazer mais nada, que não ia mais fazer mais nada no ministério. Entreguei até minha credencial, tá aqui, pipipi. Porque eu fiquei meio magoadinho, sabe? Meio magoadinho. Depois Deus me cura. É verdade. Ele joga um bálsamo, vai dar tudo certo. Você ia falar alguma coisa, Ilana? Você fez assim, tipo, Ia. por falar. Esqueceu? É, Ilana da vida, né? Não, você vai lembrar. Vou lembrar. Já já você lembra. Agora, Pastor Raul. Eu também esqueci o que eu ia falar. Eu tava com. O papo tá tão bom que você... Não, eu tava com uma pergunta aqui. Nossa, na ponta da língua ela acabou fugindo. Então eu vou perguntar. Pergunta aí quem. Pastor, são 20 anos, né? 20 anos de pastoreio. 22 anos. 22 anos de pastoreio. Sempre haverá novos pastores, Sim. né? Eu não sei, né, quem vai assistir aqui o nosso podcast, mas o que o Senhor aconselharia para uma pessoa que reconheceu o seu chamado, falou assim, esse é meu chamado de pastoreio. Qual o seu conselho que o Senhor dá para essa pessoa iniciante, né? Porque, como o Senhor disse, o Senhor foi novo e já falou assim, já foi escalado, né? Para ser aí, e o Senhor não se preparou, né? Assim, como o Senhor falou assim, não é o pastor da igreja, né? A gente recebe as pessoas. Isso aí. E o que o Senhor daria de conselho assim para essas pessoas? O primeiro conselho é, se tem a chamada, Sim, caia de cabeça, desenvolva, sim, estuda, busque de Deus na oração, busque de Deus a revelação. E o segundo é, não se empolgue. Não se empolgue. Porque o ministério de pastor é o ministério mais solitário. uau, É o ministério mais doído. Você aconselha todo mundo, você ouve todo mundo,
E às vezes uma pisada fora sua, ninguém te entende. Ninguém te empresta o ombro. Porque você está ali como aquele que é o intocável. Mas às vezes as pessoas esquecem que você falha, que você é homem, que você tem sentimento, que às vezes você é o último a sair da igreja, né? E sempre é bom entender isso, que é o ministério menos reconhecido pela igreja. Primeiro problema, vou falar de quem? Do pastor. É ou não é? Pode ter, o problema é lá no carro, mas vamos falar do pastor. É a igreja do pastor fulano de tal. Mas quem deu o problema foi o diácono, mas vamos falar do pastor. Então é um ministério, a gente olha assim, que é o ministério, a chamada mais ingrata do ministério. Sim. Né? Só quem conhece o pastor é Deus. Ele é o único amigo do pastor. É onde o pastor, às vezes, está sozinho no seu travesseiro, ou no seu canto de oração, orando, intercedendo por alguém, com a ruptura no coração, sofrendo consigo mesmo, sofrendo com os problemas da vida, sofrendo com alguma dificuldade dentro da sua casa. E ele tem que estar sempre de sorriso, sempre pronto para abraçar, sempre pronto para dar um conselho, uma palavra amiga. Às vezes, precisando de uma palavra, sempre dar uma palavra positiva para a pessoa. Então, se tem a chamada, esteja preparado para... Quando Davi estava falando que o Senhor era o pastor dele, ele estava vivendo este momento da solidão do pastoreio. Ele estava dizendo, eu não tenho ninguém para desabafar, mas o Senhor é o meu pastor. O Senhor é aquele que me ouve, o Senhor é aquele que me entende, o Senhor é que sabe onde que dói, onde que está doendo. Porque Davi sofria o desprezo de sua casa, o desprezo da sua família, né? Tinha que dormir às vezes no campo com as ovelhas. Colocava as ovelhas para dentro do aprisco, ele ficava na porta, porque isso é o pastor. Ele ficava guardando a porta do aprisco para o lobo não entrar. Né? Sem o carinho da família, sem o carinho de um amigo, mas ele dizia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É isso, é uma chamada bonita. E engraçado que o Senhor começou assim, vai em frente. Vai em frente. É o primeiro conselho. Vai em não frente. desista. Não desista. Por mais que seja um ministério solitário, é recompensador. É recompensador. Há um equilíbrio de Deus nessa história, né? Tem. A recompensa maior é o que eu estou falando, foi o que eu falei. Ver o crescimento da igreja. Ver pessoas boas, bens. Alexandre congregou comigo, eu vi hoje um homem de bem. Está aqui a Agatha, a Érica, todos os outros que congregaram comigo, que passaram pelo meu pastoreio, o bom, o ruim, eu ensinei alguma coisa na vida deles, servi para edificar a vida deles por alguma coisa. Então isso é a maior recompensa. Tem algo assim que o Senhor falasse assim, ó, nunca faça isso como pastor. Boa. Tem. Né? Boa. Ah, fala aí, eu quero Eu saber. vou falar agora. No que age por um impulso. Sim. Porque no calor da emoção a gente às vezes quer agir pelo impulso. Verdade. Porque uma palavra dita, uma água derramada, nunca mais se volta. Então nunca age pelo impulso. Sim. Às vezes a experiência, a falta de experiência, te faz você tomar algumas atitudes que te levam a errar. Depois você vê, errei. Sim. Eu gosto sempre de falar, quando a gente erra, o meu carro, esse carro aqui é manual, mas eu tenho um automático que é mais fácil. Esse manual, ele é a marcha mais importante que ele tem, é a ré. Eu sempre ensinei isso para os meninos. Falei, quando a gente errar, primeiro passo, engata a ré do carro, faz um retorno e volta. Não continue no caminho errado. Anota. É louvável, Esquecido. é louvável a gente reconhecer da marcha ré. É de uma grandeza imensa, Sim. né? Porque tem pessoas que a gente não sabe tudo. Sim. Tem pessoas que a gente olha assim e fala, vem na bola, tem que ir lá. E às vezes a pessoa está num patamar tão elevado que ele acha que ele não tem.
É vergonhoso. É vergonhoso. E o pastorio é aquilo que Jesus ensinou. Quando ele disse para os seus discípulos que ele cinge-se de uma toalha, de um avental, pega uma toalha e vai lavar os pés do discípulo. Ele disse, olha, é isso aqui. Estamos aqui para servir. Eu estou para servir. Eu fui chamado para servir. Observe, eu sempre ensinei para os irmãos, observe o ato da Santa Ceia. Quem é o último a tomar a ceia? É o pastor. Depois que toda a igreja tomou, que toda a igreja é servida, ele é o último a servir. Sim. Por quê? Porque ele está para servir todos aqueles. É aquilo que Jesus falou. Então, é louvável fazer isso. Dá marcha ré, reconheça. No impulso nunca... às vezes erra, no calor da emoção, porque somos homens. É mais fácil errar no calor da emoção, né? Olha só o exemplo de Cristo. Cristo errou quando ele deu aquela chicotada naqueles obreiros que estavam ali vendendo algumas coisas. No templo. Não, ele não errou, mas aquilo era o calor da emoção. O calor da emoção. Chegou, viu uma palavra que bem chula, uma bagunça, né, na casa do pai dele. Ele falou, não, isso aqui está errado. Ali tinha um comércio por trás, tinha um câmbio, tinha uma moeda que o Império Romano autorizou eles cambiaram uma moeda dentro do templo, só aceitava a moeda do templo, não aceitava a moeda de fora. Então eles tinham que trocar o valor deles pela moeda do templo. Aí Jesus olha, vê aquela bagunça, ele fala, não, na casa do meu pai não é assim. Ele virou a mesa, ele chicoteou, soltou os pombos, soltou as ovelhas, soltou tudo lá e quebrou o pau. Né? A hora que a gente toma essa atitude, depois a gente fala, puxa, não precisava tanto. Mas já foi. Verdade. Assim, eu conheço um pouco da sua história, né, Raul? E eu sei que teve um momento na sua vida que foi muito marcante, né? Assim como você também perdeu a sua mãe. Sim. Né? E você já falou alguma coisa aqui já hoje. Sim. Mas eu queria que você falasse um pouco mais como que foi esse momento. É lógico, se você se sentir à vontade, mas como que foi esse momento seu com a sua mãe, no leito de morte, né, ela confessar a Cristo? Eu te pergunto isso porque eu sei, né, eu acompanhei, eu sei o quanto você pregou, o quanto você falou para ela, né, e aí no último momento da vida dela, Deus ainda deu essa oportunidade, foi o suficiente para que ela confessasse a Cristo. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi esse momento para você. Foi assim, uma experiência muito linda. Minha mãe era uma católica roxa. A princípio, no começo que a gente era criança, minha mãe era aquela católica que levava os filhos para novena, para reza da Santa Maria, do Pai Nosso. Se você perguntar o que é reza de igreja católica, eu sei tudo. Creio em Deus Pai, Ave Maria, rezar o rosário lá de colo sateado, sei tudo, porque eu aprendi, eu cheguei quase a ser coroinha da igreja católica. Já era chamada de Deus, eu entendo que lá Deus já estava trabalhando, eu quase coroinha, porque minha mãe era muito fervorosa. E aí ela ensinou os filhos dela, tanto que todos os filhos dela se batizaram, fizeram a crisma. Quem que conhece o que é crisma da igreja católica? É um mandamento lá. Você tem que se crismar. Vem uma vez por ano o bispo lá da diocese, não sei de onde, pega aquele monte de criança lá e ele crisma com uma cinza lá na testa. Tal. É o sacramento maior abaixo do casamento da igreja católica. É que eles têm os sacramentos, que é o casamento, é a crisma, a primeira Eucaristia, que é a primeira comunhão, né? E o batismo, que eles batizam já a criança, já ao contrário da gente, que a gente batiza com 12. Então, minha mãe era uma mulher muito fervorosa, e eu sempre falava, quando eu aceitei Jesus, eu vou contar a primeira experiência que eu tive com ela depois que eu converti. Eu aceitei Jesus, eu cheguei em casa com uma alegria tão boa, que eu não sabia expressar essa alegria. Eu cheguei e falei, Dona Maria, eu chamava ela, Dona Maria, aceitei Jesus. Aceitar Jesus eu aceito todo dia. Só que eu tentava explicar para ela, Alexandre, e não conseguia sair
as palavras, verbalizar as palavras, o que eu estava sentindo, só que eu estava muito alegre. Falei, eu aceitei Jesus. Aí ela sabia da ligação da Débora, que eu contei para vocês no começo. Ela falou, você se converteu a Débora. Logo você é fogo de palha, isso passa. Ela falou, isso vai passar. Aí deu 1 semana nada, 2 semanas nada, 3 semanas não passava. Aí a alegria aumentava, o fogo foi aumentando. Ela falou, o negócio tá ficando sério. O negócio tá ficando sério. Ela viu que eu não saía mais pra balada. Os amigos vinham na porta me chamar pra gente ir pra churrasco e pro rolê. Eu não ia mais. Ela falou, não, o negócio tá ficando sério. O cara endoidou agora. O cara que era de quinta a domingo no rolê, na balada. Agora tá na igreja semana inteira, tá ficando doido. E aí eu falava de Jesus, mas ela ouvia. Conhecedor, porque católico eles querem conhecer a Bíblia, quer debater e tal, mas na verdade eles se perdem na questão da adoração, quando a gente vai falar da adoração a Maria e tal, eles se perdem. Mas ela falava que ela tinha Cristo, falava, mas nunca confessou. Ia na igreja comigo, ela cansou de ir no cunha lá, cansou de ir lá na sede, ela cansou de participar dos eventos da igreja, mas nunca tinha confessado. Aí no dia que ela passou mal, 22 de dezembro, ela passou mal 7 horas da manhã, eu já tinha saído para trabalhar, que eu trabalho no Pacaembu. Aí minha irmã me ligou, Raul, minha mãe passou mal, onde você está? Eu falei, já cheguei do serviço. Falei, liga para o Maris, que é meu cunhado, você conhece? Vê se ele está em casa, pede para ele socorrer ela, que ele está mais perto, até eu sair daqui e voltar. Socorreu, deu entrada no hospital de Taipas com arritmia cardíaca. E começo de uma obstrução numa das veias do coração. O diagnóstico era esse. Passou o dia inteiro bem, falando, conversando, na UTI, sendo monitorado. E quando foi por volta das 6 horas, eu saí de serviço e vim direto para o hospital visitá-la. Ela estava na UTI, só podia subir meu irmão já estava lá, eu subi. Aí visitei, fiquei com ela. Essa foi uma das experiências mais bonitas. Foi quando eu comecei a ouvir a voz de Deus. Porque eu escuto a voz do Espírito Santo como se fosse uma pessoa falar no meu ouvido. Sim. Escuto ele falar. Foi a primeira vez que eu tive. Essa foi a maior experiência da minha vida, da minha caminhada. Foi nesse momento. Eu fiquei com ela, conversei, evangelizei, falei de Jesus, fiz ela aceitar Jesus. Falei, aceita Jesus. A senhora precisa confessar Ele, a senhora fala que tem Ele, confessa Ele que Ele é seu Senhor. A senhora quer aceitar Ele agora? Ela conversando de boa, parecia que nem tinha nada. Certo. Ela falou, avisa para as meninas que amanhã eu vou sair daqui e comprar meu presente de amigo secreto, porque a gente vai brincar amigo secreto e tal. Eu falei, pode deixar que eu aviso. Mas a senhora quer aceitar Jesus? Cantei o hino com ela, orei, eu lembro até hoje. O hino 193, Alma Batida, cantei com ela lá. Orei por ela, ela aceitou Jesus, levantou a mão, aceitou Jesus. Tá bom, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, de todo o coração. Eu falei, a senhora aceita mesmo? Confessa para mim. Eu falei, confere. Aí, fui todo radiante no corredor do hospital. Quando eu cheguei no meio do corredor, primeira vez que eu ouvi uma voz, volta, despede da sua mãe, que você não vai ver ela mais. Eu falei, tô ficando maluco. Olhei para trás, ninguém. Olhei para o lado, ninguém. Aí a voz falou mais forte, volta, despede da sua mãe que você não vai ver mais. Aí eu voltei, abracei com ela, chorei um pouquinho, falei, fica com Deus. Deus vai cuidar da senhora, o que acontecer daqui para amanhã. Aí fui embora. Saí dali do hospital muito triste. Cheguei em casa, contei para a Débora. A Débora está viva para contar esse testemunho que eu falei, Débora, eu tive uma experiência que eu nunca tive. Eu vi uma voz falando comigo que minha mãe, que vai recolher minha mãe. Ela falou, Deus vai levar sua mãe. E ela falou contigo, falou. No corredor do hospital eu ouvi essa voz. Voltei, dei um beijo nela, chorei. Não contei para ela. Ela já tinha certeza que ela falou que ia sair dali amanhã. Aí eu fui para casa, contei para a Débora, só a Débora. Aí, quando foi 1h30 da manhã, ela teve mais uma parada. Os médicos estabilizaram ela, colocaram no aparelho de novo. 2 horas ela teve outra parada. Estabilizaram ela, colocaram ela para ele, quando foi
3h30 da manhã, ela teve um ataque fulminante do miocárdio. Aí partiu pro Senhor. Então, a minha maior experiência que eu tive foi essa, foi vivendo minha mãe, a salvação da minha mãe no leito da enfermidade. E a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, literalmente. De lá para cá eu não parei de ouvir. Escuto todos os dias, Ele falando comigo, Ele me instruindo, ao cuidado, vai devagar. Ele fala em tudo, tudo. Ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, Sim. Ele fala. De vez em quando eu estou chateado, essa semana mesmo eu cheguei, coloquei uma cadeira e pedi para ele sentar. Senta aqui para a gente conversar. Eu preciso falar com o Senhor. Desabafei, eu e ele sozinho lá no meu quarto. A gente conversou bastante como um amigo, porque ele me entende. Então, a maior experiência foi essa, Alexandre. Minha mãe convertida e eu tive uma intimidade mais profunda com Deus de ouvir a voz. Foi nesse período. Faz 15 anos isso. 15 anos? 15 anos. Só isso. Só isso. Que lindo. É. Bom, muito bom. Ó, pastor, existem conversas que a gente não quer encerrar, né? Mas eu sei que Deus dará novas oportunidades. Eu senti que eu estou deixando vocês emocionados. Eu estou chorando. Ah, não! Se vocês quiserem chorar, vocês choram. Não se preocupa não que eu não estou chorando. Eu sou Alexandre, assim, muito bom ouvir, assim, história de pastores, né? E, na verdade, a gente tem um pastor aqui que ele é muito sincero, assim, ele é muito transparente, né? E eu acho que eu também eu nasci na Assembleia, na verdade, né? Eu sei exatamente como é essa questão de o pastor não ser daquela igreja, né? Acho que assim como os pastores que se identificam, fica muito tempo dentro de uma igreja, acaba criando laços, raiz naquele local, os membros também são assim. São. Né? Porque eu sofri muito com pastores a qual a gente se identifica, a gente ama assim de uma forma e não vai se ver mais, realmente é porque não vê mais, porque não há um tempo para se ver, né? Porque o pastoreio, ele exige muito. Isso, né? Isso. Então, se o pastor está em um local, ele vai se dedicar àquelas pessoas daquele local. Enfim, então eu já passei por isso, né? Também assim, e realmente é uma coisa, se para nós, né? É uma coisa assim que às vezes mexe bastante, né? As nossas emoções. Imagina para um pastor que cuida mais intimamente, que tá ali junto, né? Eu entendo. Que vai crescer. Vive as lutas, as batalhas do irmão junto, vive junto. Cria um laço tão forte que se ele tiver ruim, você tá ruim. E quando o Senhor falou sobre é recompensador, mas é muito solitário. Eu acho que o pessoal aqui, o Alexandre, né, que faz pouco tempo que está aqui com a gente, né, Ale? Quantos anos você está aqui com a gente? Tem 4 anos, mais ou menos. 4 anos. Eu acho que ele já ouviu o pastor e pastores que são referência também vêm aqui falar exatamente isso. Exatamente. Que é muito recompensador, mas é muito solitário. Né? Mas ao mesmo tempo que é solitário, o Senhor acabou de falar aqui, né, que é necessário ser solitário. Porque o pastor precisa viver coisas que talvez nós, como membro, nunca viveremos. Isso é verdade. Né, de falar assim, Espírito Santo, senta aqui nessa cadeira e fala comigo. Né? Ou talvez, no momento de hospital, o Senhor ouviu a sua voz e tem a oportunidade de se despedir da maneira certa. Isso. É solitário, mas recompensador. Deus, muito recompensador. Uma intimidade que vai além. É o que Davi falou. Sim. Quando ele compôs aquele cântico, Salmo de número 23, ele está dizendo realmente a realidade de um pastoreio. Sim. Estou sozinho, mas o Senhor está comigo. Eu tenho inimigos. Prepare uma mesa perante o meu inimigo. Né? Porque eu tenho certeza que o meu cálice vai transbordar. Sim. E a minha mesa vai ser farta. Ele está dizendo, o Senhor vai cuidar de mim, na presença de todos. Né? Então, Davi está descrevendo esse momento do pastoreio. É muito recompensador, mas é muito doído. Eu sei. E eu acho que hoje, nós, quem
vai assistir o podcast aí, eu acho que a gente tem que ser mais flexível, a gente tem que ser mais amáveis, Sim. a gente tem que compreender mais. Sim. Porque talvez existem coisas que são muito fortes, mas ao mesmo tempo a gente acha que está longe. Sim. Às vezes a gente olha nas redes sociais e pergunta assim, por que esse pastor tirou a sua vida? Então, acho que a gente, né, tem que... O Senhor está aqui, glória a Deus. Mas quantos não conseguiram Vencer, passar por esse momento. Passar. Então, acho que hoje fica essa reflexão, né, pra gente, pra todas as denominações. Sim. Que existe um pastor, existe alguém que cuida, né? A gente tem que ser mais zeloso, Sim. mais amável, mais compreensível. Porque são homens, Sim. né? São homens e a gente precisa... Eu tô saindo daqui com esse pensamento, né? E da minha parte, assim, eu fiquei muito feliz em conhecer. Confesso que de início eu falei assim, eu vou embora. Eu falei pro Alexandre, tchau. Né? Porque, assim, é a primeira pessoa que eu tô aqui, né? O Alexandre não teve essa experiência também, porque todos que ele conhece, né? Sim. Assim, mas pra mim a primeira experiência de falar com alguém a qual eu não conhecia. Meio que me deu um medinho, assim, que como falar, e o Alexandre começando a falar, tal, e assim, foi muito prazeroso, né, assim, ouvir a sua história, um pouquinho, na verdade, da sua história. Espero que a gente haja mais oportunidade da sua vinda aqui. Estou à disposição. Foi um prazer mesmo. E o Alexandre já falou assim, não, você vai ver, meu, ele é muito da hora, não sei o quê. Ó, ele encheu o seu dedo. Ele te pôs lá em cima. Ele é um modelo exemplar. Alexandre. Depois Pode de encerrar o tratado, podcast, né? gente. Todos os trabalhos que ele me deu foi recompensador, era só experiência para mim. Ah, que legal. Porque o que eu como pastor lá, começando os probleminhas que ele me deu hoje, É fichinha. eu sou pastor de pastores. Sim. É fichinha, né? Hoje eu cuido de um setor que eu tenho 70 obreiros. Uhum. Eu preciso tratar com 70 obreiros, Sim. olhando nos olhos. Sim. Entender eles como homem, não só como obreiro. Sim. Porque a gente quer cobrar muitas das vezes o ministério, mas ele tem dificuldade, ele tem problema, Sim. ele tem situação. Então eu preciso tratar deles como homem, Sim. recuperar ele para o ministério. Sim. Seria mais fácil eu colocar para fora, seria mais fácil eu pedir o desligamento dele num conselho de ministro, Sim. mas o mais difícil é recuperar. Então Deus me pôs hoje para cuidar de 70 obreiros. Eu pastorei uma igreja de 250 membros, um setor onde tem 500 membros, que eu tenho que cuidar, dar conta, desde a área administrativa, desde a área como um todo. Então, todas essas experiências, os problemas com o Alexandre, isso nem foi nada. Isso foi só um treinamento. Um treinamento. Para coisas grandes que estavam Tudo tem acontecendo. propósito. Tá certo. E membro nenhum dá problema. Quem dá problema é obreiro. Não fala isso, por favor. Lá na igreja, os membros nenhum dá problema. Os problemas maiores lá é obreiros. Enfim. Tivemos agora uma convenção que eu tive que justificar 15. Meu pai. A falta de 15. A falta de 15, tive que ir lá no crivo, dar justificativa, assinar, explicar porque os homens não veem. Então, tudo isso. Então, eu tenho que justificar a cara para bater para ele para tentar recuperar lá atrás. Porque seria mais fácil eu picar o pé e falar, não, põe para fora, tá tudo certo. Mas a gente foi chamado para pastorear, e para pastorear dá trabalho. Tem muita gente que está dentro do ministério de pastor Sim. que não tem chamada. É aquilo que Jesus vai dizer que Sim. quando encontrar o mercenário, foge do mercenário. Porque o mercenário ele não é pastor, ele é mercenário. Ele quer o quê? A lã da ovelha, ele quer a gordura da ovelha, mas não quer o trabalho da ovelha. Entendeu? Mas pastorear dá trabalho. Porque você tem que cuidar da ovelha. Você não tem que descansar enquanto ela não estiver bem. Né? E é essa a nossa chamada. Eu entendo isso. Tem obreiro lá que eu tenho que chamar na minha sala, pastoral, e sentar com ele, tomar um copo de água e olhar nos olhos. Estou falando de pastor. Falo, pastor, onde que te dói? Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos melhorar, vamos caminhar junto. O que está te faltando? A gente entender a aflição do outro, ele só vai na minha sala e chora. Às vezes ele só queria chorar. Ou às vezes ele só queria desabafar.
e eu tenho que ouvir, né? Então é isso. Então é recompensador. Demais, né? Demais. Pastor, a gente vai encerrar. Ai, mas mais uma vez, é muito bom. Ótimo. Estou muito grata, né, de poder receber o senhor aqui, tá bom? Vou passar a voz pro meu amigo. Certo. Só complementando o que a Ilana já falou, agradecer demais, Maravilha. pastor, por ter aceitado o nosso convite. E vamos marcar outros momentos, porque, vamos sim. gente, não é por nada não, mas ainda tinha muita coisa para falar. Muita coisa, muita experiência, muita história. Mas Deus vai preparar um outro momento. Justamente. Eu estou à disposição. É bom sempre, eu acho que nosso pastor sempre fala assim, que quando a melhor palavra, né, quando é ministrada, é aquela que te deixa com gostinho de quero mais. Então, né, que esse tempo aqui que nós tivemos aqui, deixa um gostinho de quero mais para o Senhor voltar. Maravilha. Certo. E para finalizar, pastor, aqui na nossa igreja nós temos aprendido diariamente, né, a amar a Deus, amar o próximo e servir o Que é o Rei. nosso propósito. Que é o propósito da nossa igreja, tá? E a gente tem como costume sempre acabar o nosso podcast repetindo essa frase: amar a Deus, amar o próximo e servir ao Rei, tá bom? Então, para finalizar, vamos lá, nós três, uma só voz. Posso fazer meus agradecimentos? Nossa, que isso, Alexandre, mano? coisa feia. Fernanda, você fez isso? Por isso que eu deixei a última fala pra você. Deixou o pepino comigo. Desculpa, pastor, fica à vontade, por favor. Eu quero, nessa noite, em nome de Jesus, agradecer o convite. Fiquei muito honrado, né, de vocês lembrar de mim, Alexandre, e participar desse grande podcast. Eu quero saber, entender que eu possa ser útil para alguém aqui, né? E fiquei muito feliz. Quero agradecer de coração mesmo. Estou aqui pronto a servir a hora que vocês quiserem. Estamos à disposição. Contar um pouco das experiências e seja edificante para alguém. Justamente. Mas estou muito grato mesmo. Parabéns pelo trabalho, pela audiência. Que Deus continue abençoando vocês. Vai nessa força. Amém. Tá bom? Amém. Deus vai honrar. Estúdios maiores, coisas maiores Deus tem para vocês aí. Amém. E é assim mesmo, vai bater o grande recordes aí. Amém, em nome de Jesus. Esse vai começar a bombar o canal de vocês. Inclusive, Vocês recebem isso? Amém. Amém. E Deus está nesse negócio. Já tá dado, Tá bom? batido Tudo que martelo. é feito por reino é recompensador. próspero. Deus vai Amém. recompensar. Amém. Amém. Esse é meus agradecimentos. Ai, Deus abençoe. Manda um abraço para o pastor de vocês. Quero agradecer como ele chama. Pastor Jefferson. 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 Tá bom? Será um prazer estar com vocês aqui qualquer horário. Pode falar para ele que eu sou servo dele. Quem sabe um dia dá pra marcar os dois juntos? Nossa, ia dar. Nossa, ia ser legal, não é legal? Sem dúvida, Não? sem dúvida. Dá pra gente quiser organizar. para servir. Tá bom? Tá bom. Fala para ele que eu estou sempre com um avental, uma toalha na mão, uma bacia para lavar os pés dele. Que Deus abençoe. Amém. Então vamos lá? Lembrou? Vamos lá de novo? Amar a Deus, amar ao próximo e servir o Rei. Vamos lá? 1, 2, 3. Amar a Deus, amar ao próximo e servir ao reino. Aleluia. Glória a Deus.